você falou agora há pouco que, em princípio, todos nós somos pedestres, né? E onde é que o pedestre entra nessa história toda? O pedestre brasileiro, ele é bem educado, ele está consciente da sua função aí nessa lógica do trânsito toda? E existe o Código de Trânsito aplicável também aos pedestres. A gente tem que ponderar o seguinte: para você ser pedestre, você não precisa submeter a nenhum tipo de avaliação. Você não precisa ter uma carteira para ser pedestre. Com base nisso, vai caber aquelas figuras que ocupam os veículos automotores e os outros veículos tomarem mais cautela com o pedestre, até porque existe um princípio de proteção no Código, está no artigo 29, que diz o seguinte: os veículos motorizados devem cuidar dos não motorizados, os de maior porte devem cuidar dos de menor porte, e todos são responsáveis pela incolumidade do pedestre. Por quê? Na condição de pedestre eu posso ter pessoas idosas, eu posso ter crianças, eu posso ter pessoas com dificuldades visuais e até mesmo ausência de visão, pessoas com dificuldade de locomoção. Então você imagina eu falar, por exemplo, para uma pessoa daltônica, de olha, você tem que obedecer ao sinal verde. O que é verde? O que é vermelho? Ou como a gente tem, não existe regulamentação na lei do sinal sonoro para a pessoa que tenha ausência de visão, que seja cega. Então é uma realidade que existe, mas não está na lei. Essas diferenças é que tem que ser equilibradas pelos motoristas, né? Porque a gente vai se deparar com situações em que aquele pedestre muitas vezes não conhece a regra, ou mesmo quando conhecendo a regra, ele não tem condição de cumpri-la. Então vai caber aquela pessoa que ocupa o veículo motorizado ou o veículo de maior porte preservar sempre a vida. Qual que é a saída para os estacionamentos, principalmente no centro da cidade? É cobrar por tudo? Aliás, você sabia que existe lei que estabelece a criação da atividade de guardador e lavador de carro em via pública? Uma lei de 1975, a Lei 6242, regulamentada por um decreto de 77, ela reconhece a atividade, inclusive, do cuidador e lavador de veículo em via pública, coisa que pouca gente sabe, né? Se discute tanto isso, mas ela nunca foi, na verdade, implantada de maneira adequada, estabelecido regras para isso. Com relação aos estacionamentos, se você quer dar mais vazão e cada vez mais o espaço, como eu falei, ele fica restrito, a tendência é que os estacionamentos sejam retirados, até como uma forma de estímulo ao uso do veículo, né, de forma individual. Porque se eu vou sair da minha casa, não vou encontrar estacionamento, vou ter que me sujeitar a um preço muito alto para poder parar o veículo. Vou ter todas essas dificuldades, logicamente que vai ser um desestímulo muito grande. Às vezes a pessoa é forçada também a se submeter às regras do estacionamento rotativo pago e que foi institucionalizado pelo Código de Trânsito, foi reconhecido, né? Inclusive a desobediência como infração de trânsito, como a gente tem em Curitiba o Star, Zona Azul, Zona Verde, em várias outras cidades, que daí o flanelinha, nessas vagas ele acaba, ou vagas que você vai estacionar durante a noite, que não esteja a regulamentação através de Star, como aquela pessoa que vai te dar a segurança, que muitas vezes não é verdadeiro. Na verdade, você paga para não ter a insegurança. Lógico. É uma situação contrária. Que ele possa fazer com o teu carro, exatamente, não para ele proteger o teu carro. Então acaba a pessoa ficando refém dessa situação e muitas vezes até recorre a ele porque o poder público não dá o suporte suficiente. Exatamente. Por exemplo, se eu tenho um flanelinha de confiança que me atende bem, etc., eu vou confiar nele para colocar o Star no meu carro, porque o poder público nem sempre me atende a contento. Ao invés de eu levar uma multa, ficar aguardando a moça que vai vender o cartão ou o estabelecimento comercial que já não dispõe de cartões, eu fico à mercê do poder público, sou empurrado para o flanelinha, que acaba se tornando uma solução. No mais, a gente tem um outro problema sério com o estacionamento, que é o tal do valet parking. Isso. Que é uma moda, e que não é institucionalizado. Porque veja, você tem alguém que vai ocupar primeiro parte da calçada, colocando ali o seu guarda-sol, a sua mesinha, etc. Você muitas vezes não empresta o carro para o teu cunhado, para o teu parente, até para o teu irmão, mas você cede o carro para uma pessoa que você nunca viu na tua frente. Você fica praticamente constrangido de não fazer isso, né? Você entrega o carro, não pergunta se a pessoa tem habilitação ou se ela está portando habilitação. Essa pessoa vai se deslocar, muitas vezes estacionar num local que não é seguro e que é um risco que daí o proprietário está correndo do envolvimento de um acidente, alguma coisa assim.
E como eu falei, acaba uma parte da via sendo reservada de forma privada, particular. É uma realidade que não se pode tapar os olhos, mas que carece de regulamentação, de responsabilidade por quem vai gerir essa forma de estacionamento. As pessoas que cedem o carro acabam se sujeitando aos riscos e aos ônus decorrentes da má utilização do veículo delas, né? E daí você fica sujeito, em última análise, aos estacionamentos privados, né? Você não encontrando nem estacionamento na via pública, depois de não querer sujeitar o flanelinha, depois de você passar pelo valet parking, logicamente vai restar o estacionamento privado, vai cobrar seu preço, né? E nem por isso você está livre de danos ou outros tipos de transtornos que você possa sofrer. Outro assunto polêmico é o radar, né? Inclusive há muita gente que acredita que os radares são uma espécie de vigilância que vai invadir a tua privacidade, a tua individualidade, como se a gente estivesse num grande Big Brother do trânsito. Você acha que existe um abuso mesmo? Qual que é a tua opinião com relação aos radares? Eles são eficientes ou eles estão passando um pouco do limite? A fiscalização eletrônica, ela é de fato capaz de mudar o comportamento das pessoas. Então, hoje já está institucionalizado, já está no Brasil todo essa fiscalização, as pessoas cada vez mais reconhecem isso e basta você, vamos dizer, das pessoas insatisfeitas, você perguntar para alguma pessoa que não seja motorista, um pedestre que tem que fazer a travessia de uma via, por exemplo, se ele é ou não favorável à fiscalização eletrônica. Você não vai ver nenhum pedestre reclamando disso. Claro. Exatamente. Então, e aquele que está sujeito justamente a ser a vítima do trânsito. Motoristas que são multados, logicamente, vão reclamar. Então você tem um pequeno número que faz um barulho muito grande, que são as pessoas multadas, né? Diante de uma imensa maioria calada. Então é por isso que a gente ouve tanto essa grita, né, em relação à tal da indústria da multa, mas é uma indústria que, se ela existir, ela só existe porque há excesso de matéria-prima, que são as infrações de trânsito. A gente teve aí a implantação da lei seca e foi um auê danado, muito se falou sobre isso. Eu queria saber a tua avaliação aí, meses depois. A lei seca pegou no Brasil realmente ou foi só uma coisa de momento? De momento ela teve um efeito muito grande pela gritaria, vamos dizer, pela divulgação, pelos órgãos de imprensa. Então as pessoas que se restringiram bastante na ingestão de álcool. O que as pessoas não estão acreditando é que ela continua em vigor e está trazendo consequências. Então, por não estar sendo mais tão divulgada, tão debatida, tão, vamos dizer, tão ameaçada, né, a comunidade de ser punida com isso, muita gente pensa que ela não está valendo e acabam, nas situações reais, acabam sofrendo as consequências dela. Existe alguma forma de superar esse estresse durante o trânsito, no momento que você está dirigindo? Quem assistiu aquele filme, que é Um Dia de Fúria, e você ficar sujeito a todas aquelas pressões, é necessário que você já saia de casa desarmado, com o teu espírito desarmado, porque você vai encontrar calor, você vai encontrar frio, você vai encontrar barulho, você vai encontrar manobras arriscadas no trânsito, você vai eventualmente se deparar com pequenas colisões até no teu carro. Então, se você sair com o espírito desarmado, vamos dizer, de embate, é uma maneira de você tentar superar um pouquinho esse estresse, ou seja, não deixar que aquelas pequenas coisas que acontecem no trânsito se tornem um motivo de guerra, um motivo de discussão, um motivo de briga. Marcelo, a gente encerra aqui a nossa caminhada. Olha, muito obrigado pelo papo, acho que a gente aprendeu muito com essa conversa. E eu conversei hoje com o Marcelo Araújo, advogado, especialista em trânsito, e volto no próximo programa com mais um caminhante. Tchau!